tem entrevista nova do Kerim Bürsin e ele abriu o jogo sobre carreira, sobre o momento pessoal dele e sobre uma necessidade de seguir caminhos diferentes daqueles que nós já estamos acostumados a ver. Nesse vídeo nós vamos falar inteiramente sobre Kerim Bürsin e tudo foi baseado na entrevista que ele concedeu para a GQ Oriente Médio. Então sejam todas bem-vindas, já apertou o botãozinho aí do like, já se inscreve aqui no meu canal para a gente continuar sempre trocando informações. Começou relembrando a passagem dele por Milão, onde ele estava lá participando, representando a campanha da Montblanc, marca da qual ele é parceiro. Depois ele fala sobre carinho e ao mesmo tempo desconforto para com os fãs. O Kerim contou que fica muito feliz com o carinho que ele recebe, mas ele admitiu que se sente desconfortável quando os fãs ficam aguardando ele em hotéis, no aeroporto, por horas e horas e horas. Ele agradece o carinho, se sente feliz, grato, mas ao mesmo tempo ele sente aquela sensação de que não é justo a pessoa perder o dia inteiro só para me ver. Me parece que ele se sente pressionado, sabe? Ao ir lá e cumprimentar os fãs, porque ele sabe que eles estão lá já há muito tempo e ele não se sente confortável com isso. Então, é como se ele tivesse, sei lá, uma obrigação de ir lá. Foi isso que eu senti através das respostas dele. Como se a consciência dele ficasse pesada, sabe? Caso ele não fosse. Ele também falou sobre a cultura exagerada e pesada dos tabloides turcos. Mas aí, né, gente? É aquilo que eu sempre falo pra vocês. Não tem como uma pessoa ser famosa, ser popular e as outras pessoas não terem nenhum interesse na sua vida pessoal. É quase que impossível. Isso é uma utopia, não existe. São ócios do ofício. Mas segundo ele, ele diz que tantas fofocas fazem com que as pessoas não deem atenção para o trabalho. Isso acaba que desvia o foco do que realmente importa. Mas mesmo com esse cenário, ele reconhece que isso dá forças para as séries turcas no mundo afora. Ele cita os países árabes, a América Latina, estou aqui representando, e também fala sobre BookTok. Gente, estou um pouco velha, nunca tinha ouvido falar nesse negócio de BookTok, tive que ir pesquisar para entender, porque é também citado lá na entrevista que isso também ajuda a popularizar as produções turcas. Bom, BookTok é um cantinho lá no TikTok dedicado aos livros. É uma comunidade enorme, onde leitores postam indicações, resenhas rápidas, coisas relacionadas a livros, mas de certa forma as produções turcas também entraram ali nesse BookTok. E aí eles dizem que o curioso é que muita coisa que viraliza lá fica em tendência mundial, gente. É uma comunidade bem forte e influente. Não sabia. Aí agora vamos falar aqui sobre carreira e as viradas que essa vida dá. Ele contou que nunca planejou vir trabalhar na Turquia, as coisas aconteceram naturalmente, ele veio aqui para cumprir o serviço militar obrigatório e que coincidentemente casou com aquela fase difícil que ele estava vivendo com a perda do amigo dele. E aí foi justamente nessa época que a vida dele virou de ponta cabeça, as portas da atuação se abriram para ele e ele emendou um sucesso no outro, que foi quando também estourou Sente Al Kapamã. Sobre a indústria turca. Ele vê a indústria turca como uma plataforma gigantesca, com um alcance real e estável. Ele quer mais liberdade, mobilidade, espaço para usar muito a criatividade dele e quer escolher principalmente projetos que façam sentido. Ele definitivamente não quer aquele rótulo de galã romântico, que é exatamente também o mesmo caminho que o Can Yaman está seguindo. Ele não quer, assim como o Kerim Bürsin. E aí ele fez uma crítica que, vamos dizer, uma crítica construtiva que reflete a opinião de muitas pessoas. A repetição das produções turcas. Ele diz que os episódios são muito longos, que as produções têm muitos capítulos e que isso acaba deixando todos os roteiros parecidos, fica tudo muito redundante. E é por isso, justamente, que ele quer mudar isso. Ele está cada vez mais ligado na parte criativa, na produção, nos bastidores. Ele revelou que
tem roteiros prontos, guardados, especialmente para serem usados na hora certa. Blue Cave já foi um passo que ele deu nesse sentido, nesse propósito, que inclusive está disponível na Amazon Prime aqui da Turquia, e cada vez mais ele quer se aproximar dessa área. Ele quer desenvolver histórias completamente do zero, participar das decisões, construir as narrativas, que é algo que está mais alinhado com o que ele quer e com o propósito de vida dele. No geral, gente, a entrevista mostra um Kerem maduro, com poder de escolha, que chegou naquela fase da vida e da carreira profissional em que pode escolher, decidir o que quer fazer, bem diferente daquele começo de carreira de todo mundo, né? Então ele tá numa posição estável, confortável e com vontade de experimentar coisas novas e seguir com projetos que estejam alinhados ao seu propósito, mas claro, tudo no tempo dele. Como ele disse antes, tenho projetos, roteiros prontos, só esperando a hora certa. Me contem aqui o que vocês acharam dessa nova fase dele e vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, um excelente final de semana!